o Luiz Augusto Gonçalves, que era um cronista social. Olha, Paulo Totti, um grande Tasso de Castro, o homem do Pasquim, depois, a figura maravilhosa de jornalista do Tasso de Castro. Que pleiade de gente competente, eu trabalhei e aprendi muito com eles. Aqueles 4 anos foram muito importantes na minha carreira, sedimentaram a minha carreira de jornalista. E também eu recebi ali lições de vida. Foi naquele período que eu vivenciei durante todo o tempo o episódio da legalidade. A minha aproximação, eu era já simpatizante do trabalhismo, mas antes de 61 eu estava bem numa linha auxiliar ao partidão. E meu companheiro João Avelino sempre dizia isso: mas isso é da linha auxiliar do partidão. Não é do partidão, mas isso é da linha auxiliar. E ali, na legalidade, é que eu aderi à liderança de Leonel Brizola. Eu queria falar de uma pessoa especial. Eu dei um depoimento para o Yuri Vitorino, a inauguração dessa exposição, que é o Samuel Weiner. Samuel Weiner foi um revolucionário da imprensa brasileira. Ele trabalhou na revista Diretrizes, lá na década de 30, começo de 40, e depois foi trabalhar nos Diários Associados por muitos anos como repórter. E aí, acho que um ano antes da eleição de 50, ele consegue a entrevista com o Getúlio em Santos Reis, em São Borja, que o Getúlio ia concorrer novamente. Ele se aproximou do Getúlio. E aí, quando o Getúlio assume e tem toda a imprensa, toda a mídia contra o seu partido, contra a sua liderança, contra a sua figura, contra as suas teses, as teses nacionalistas de Getúlio, que Samuel abraçava essas teses. O jornal sempre foi um jornal que defendeu, sempre foi um jornal progressista, sempre foi um jornal que defendeu as teses nacionalistas. A última hora, eu me recordo, até porque eu atuava na parte política junto com o Flávio, e algumas vezes, aqui a nossa última hora de Porto Alegre, tinha algumas divergências com o Brizola, mas as coisas fundamentais que o Brizola fez, a última hora deu todo o apoio para ele, principalmente na legalidade e na encampação da ITT e da Bandeirante. O Samuel, eu tenho, hoje em dia, eu me considero um sobrevivente, eu tenho poucas testemunhas oculares da minha história, das minhas histórias, mas hoje, casualmente, nesse evento aqui, tem uma testemunha ocular de uma vivência minha com o Samuel Weiner. O Samuel Weiner veio a Porto Alegre para ter um contato com a redação e teve uma reunião lá e nós éramos 40 ou 50 jornalistas ali, de outros setores, inclusive de jornal, conversando com ele, o Neureiner, que era o diretor. Ele ficou ali umas 2 horas conversando conosco. Passou. Aí aconteceu a inauguração de Brasília. E o Brizola levou uma delegação do Rio Grande do Sul, com deputados, secretário de Estado, Dom Vicente Scherer, todas as autoridades aqui do Rio Grande foram, e eu fui como jornalista na inauguração de Brasília. E junto comigo foi Floriano Soares, que trabalhava comigo na última hora. Chegando lá no Congresso, eu e Floriano estamos aí naquele salão verde, e encontramos o Samuel com a esposa dele na época, da Nusa Leão, e com o Bocaiúva Cunha, que era sócio dele na última hora e líder do PTB naquela. Aí o Samuel vira para mim, para o Floriano, e diz assim: o que estou fazendo meus repórteres gaúchos aqui em Brasília? Eu me admirei da memória dele, da memória fisionômica dele. Nós estávamos num grupo, de fato, teve horas ali que se conversou com ele informalmente e tal, mas ele gravou aquele momento e gravou a nossa fisionomia, que foi meses depois, e ele lembrou. O Samuel revolucionou a imprensa brasileira. Agora, todos nós aqui da última hora que estamos aqui, ninguém melhor para falar da última hora, principalmente dessa exposição, que é mais uma exposição sobre a última hora do Rio e de São Paulo,
que o Flávio Tavares, que foi colunista político da Última Hora, que trabalhou em Brasília na Última Hora, trabalhou no Rio na Última Hora, e teve uma vivência mais próxima do que nós, dessa grande figura, desse grande jornalista, que foi o Samuel Weiner. Então, vou ver. Desculpa, mas eu tenho problema. Sou meio claustrofóbico, ar-condicionado e eu perco a voz. Vou me antecipar aqui a professora, então. Quero lembrar algumas coisas pontuais sobre a Última Hora e aproveitar a oportunidade para, depois de quase 50 anos, mais de 50 anos, fazer aqui um agradecimento. Bom, o que diferencia a Última Hora, o que diferenciava a Última Hora da imprensa brasileira atual, toda a imprensa brasileira, alto e baixo, é que a Última Hora não era uma caixa registradora, não era um jornal para ter lucro, não era um jornal para enriquecer-se a si próprio. Não. E nós, os jornalistas, íamos para a Última Hora porque queríamos transformar o mundo. Eu optei, e eu acho que o Bastos também, o Floraninho também, o João Souza também, pelo jornalismo como uma tarefa transformadora do mundo. Eu me formei em Direito, fiz um outro curso pela metade, Biologia, não exerci nenhum dos dois, e fui para o jornalismo, que era a nossa forma de comunicação com o povo, a nossa forma de influir ou influenciar, não só os de cima, mas também os de baixo. Então, isso distingue a Última Hora de toda a imprensa de hoje, e já distinguia naquela época. Por isso, a Última Hora foi o único jornal que não apoiou o golpe de Estado, nem a mancomunação da classe oligárquica brasileira com a Embaixada dos Estados Unidos para fazer o golpe em 1964. Só a Última Hora. Só a Última Hora. O Correio da Manhã, que era o grande jornal liberal do Rio de Janeiro, de circulação nacional, deu a senha para o golpe. Deu a senha para o golpe em 3 editoriais, em 3 dias diferentes. Depois se arrependeu. 2 ou 3 meses depois, a proprietária do Correio da Manhã estava sendo presa pela ditadura que ela havia ajudado a criar. Bom, mas isso é que distingue a Última Hora. Mas eu tenho, por não fazer uma perorata aqui sobre o jornal, até porque eu nem sabia que ia haver as edições desse filme, magnífico, magnífico. Mas eu quero aqui fazer um agradecimento com mais de 50 anos de atraso. Em 1963, bom, deixa aqui, em 1960, a Última Hora